glamour, sofisticação, requinte, com a tradição que você só encontra aqui. Só Festas. Rua Belo Horizonte 309. Telefone 32210553. Só Festas. O Xande tem a melhor opção para o seu cabelo: pentear, cortar, alisar e muito mais. De homens, o Xande faz a cabeça. E com ele, uma ótima equipe especializada para trabalhar com as mulheres. Essas profissionais são lideradas por sua esposa Eclícia, que também orienta, arruma noivas e formandos, deixando você uma beleza. Procure o Xande Salão Unissex e agende um horário, tendo a certeza de que você irá gostar. Avenida Santos Dumont, 1168. Telefone 3221-9600. Boa tarde, muito bom mais uma vez estarmos neste canal, nesse horário, apresentando esse programa para abençoar a sua vida e também ser abençoado. E hoje nós falaremos sobre sermos verdadeiros com o próximo, conosco e principalmente com Jesus Cristo. E eu quero convidar você agora neste momento para adorar a Deus assistindo a esse clipe maravilhoso que possa também continuamente abençoar a sua vida. Adore ao Senhor. Te mostrarei a areia do mar. Será que sonhos coloridos destruir, que eu não quero mais lembrar. Não vou mais chorar, foi o que decidi. Não vou mais sofrer, pra quê viver assim? Com imagens da infância comecei a chorar. Caí na caixa das lembranças, lembrei do teu olhar. Enchi meus olhos de esperança, comecei a cantar. Entrei de vez naquela dança pra nunca mais voltar.
Quero convidar você agora para conhecer melhor o nosso entrevistado de hoje. Dê uma olhada. Boa tarde, pastor. Boa tarde, Cleiton. É muito bom tê-lo no nosso programa. No programa passado o senhor veio dando a palavra para a gente, foi muito enriquecedor para as nossas vidas. E para começar esse bate-papo, queria que o senhor falasse um pouco da sua história de vida antes de conhecer Jesus Cristo. Cleiton, eu sou nascido aqui em Valadares, né? Sou filho de uma família de, somos 3, né? Tenho mais 2 irmãos. Meu pai veio a falecer ainda muito novo ainda, eu tinha apenas 9 anos de idade. Nós tínhamos uma estrutura de vida lá no bairro de Lourdes, né, onde vivíamos. Aí viemos para o bairro São Pedro e algum tempo depois eu fiquei conhecendo, né, um rapaz que morava na frente da minha casa, que era um frequentador aqui da Igreja Batista da Esplanada, e ele também frequentava naquela época um grupo chamado Embaixadores do Rei, né, o senhor Urias, muitos adolescentes o conheceram, que além da atividade religiosa de estudar a Bíblia, ler a Palavra de Deus, desenvolvia muitas atividades, eram só garotos, adolescentes, como piquenique, futebol, passeios, acampamentos. E eu comecei a me entrosar com esse grupo. Me lembro que um deles, né, uma parte desse grupo foi à minha casa e levaram uma palavra e cantaram. E teve um garoto que falou da Bíblia. Ele pregou a Palavra de Deus, achei aquilo muito bonito. Achei aquilo ali muito interessante, pensei, um dia eu quero fazer isto. E fui me envolvendo, estava já caminhando para 12 anos, 13 anos de idade, mas chegou um momento que eu parei. Eu pensei o seguinte, eu estou muito novo, eu preciso primeiro curtir bastante a vida, aí depois que chegar a um certo ponto, curtir bastante a vida, aí sim, eu vou para a igreja, vou me comprometer com Jesus e com a igreja, mas agora não é a hora é de curtir a vida. Foi assim a minha vida antes de conhecer Jesus. Mas nesse período que o senhor estava no meio dos embaixadores do rei, o senhor já tinha conhecimento de Cristo, nasceu num lar cristão ou não? O senhor foi conhecer nesse momento que falava da Bíblia, da Palavra de Deus? Sim, eu venho de uma tradição católica, né, mas nós íamos muito pouco à igreja. Né? O meu pai era uma pessoa de muitos valores cristãos, mas não era um frequentador assíduo. Consequentemente, a minha mãe também não. Íamos eventualmente em momentos festivos, um coleguinha que chamava acabava indo, né? Foi algumas vezes na igreja de Lourdes, lá no bairro de Lourdes. Aqui no bairro São Pedro, meus primos, né? Nós íamos muito na igreja católica do bairro, mas nunca tive um compromisso. Né? Num período que passamos na cidade em Geru Caldas, lá minha família, por parte de mãe, é presbiteriana, chegamos a frequentar a igreja um tempo ali, um ano talvez, mas sempre como frequentadores. Até esse momento mesmo, me envolvendo então com os embaixadores do rei aqui na igreja da Esplanada, esse primeiro contato era de quem está frequentando, não havia nenhum compromisso, tanto é que chegou um ponto que eu falei, não devo nem me envolver mais porque não vale a pena, eu tenho que curtir bem a vida mesmo, porque eu acreditava que a igreja ia restringir algumas coisas, eu acreditava que eu não ia viver intensamente, né, experimentar muitas coisas da vida se eu estivesse comprometido com as pessoas. A gente associa a ideia de compromisso com a igreja. Também era essa a minha ideia. Né? Eu não queria ter compromisso com a igreja, não queria ter compromisso com aquilo que eu acreditava que era um monte de regras que iriam me tolir, e eu queria curtir a vida. Então não valia a pena, e nesse momento eu já estava resolvido a romper. Sim, então... Mesmo como frequentador, né, eu já me senti então sendo cobrado a tomar uma posição. Não, então eu vou ser nada. Então não vou ser agora, não sou nada porque não vale a pena agora. Então, com essa posição, com essa atitude, mesmo nesse tempo, o senhor pode dizer que foi bastante sincero consigo mesmo, verdadeiro com seus sentimentos, opiniões, porque muitas pessoas têm esse mesmo sentimento de não querer compromisso, curtir a vida, mas estão ainda nas igrejas. O que o senhor fala sobre algumas pessoas terem esse pensamento, ou seja, não ter o compromisso com Deus? Eu vejo que muitas pessoas estão pelo menos buscando, tem esse lado, esse aspecto, né, Cleiton? Tem esse aspecto aí da busca, da falta de definição. No meu caso, eu já havia definido. Né? Muitas pessoas eu percebo que até querem
ter o compromisso, mas uma série de fatores a impedem, né? São tradições, até prazeres que a pessoa não quer abrir mão, não quer largar, né? Que existem certos comportamentos, mesmo que a igreja não te imponha, mas que você percebe que são incompatíveis. Tem certas atitudes que você percebe que não, peraí, ou eu estou, né, nesse meio e esses valores cristãos vão ser incorporados à minha vida, automaticamente alguns valores precisam ser deixados de lado porque são incompatíveis. Então algumas pessoas têm essa dificuldade, né? Eu até não as critico, eu vejo que pelo menos elas estão buscando. No meu caso foi diferente, porque eu consegui fazer essa divisão e foi até num momento realmente de definir caminhos. A adolescência tem disto, né? Você vai fazendo escolhas, né? As suas escolhas são mais fortes nessa época. E naquele momento eu queria o que eu via de belo na vida cristã, do que eu observei, principalmente nos embaixadores, principalmente aqui na Igreja da Esplanada, mas eu não queria o compromisso e abrir mão. Eu sabia que automaticamente com o tempo eu teria que abrir mão de algumas coisas que eu acreditava que seriam boas, nem tinha experimentado ainda, né? Eu achava que ia ser bom, como eu não queria abrir mão, então eu acabei naquele momento fazendo um rompimento. Foi por curto prazo, mas eu fiz. E eu acho que todos querem saber como foi o momento e qual foi a sua experiência quando encontrou Jesus Cristo e o aceitou como o único e suficiente Salvador. Foi bem interessante, Cleidson, porque nessa época eu estudava no colégio presbiteriano. E naquela época, toda segunda-feira, a primeira aula, o primeiro tempo, né, não era uma aula, era chamada de assembleia. Então todos os alunos do período que eu estudava de manhã se reuniam no auditório e havia, né, praticamente um culto. Música, né, havia alguém lá dando um testemunho, um teatro. Então, uma certa manhã de segunda-feira, teve ali um pastor, eu só me lembro que era um pastor presbiteriano. Não me lembro o nome, não me lembro sobre o que ele pregou, né, eu tinha 12 para 13 anos, estou com 42, né, uns 30 anos aí, né, não dá para lembrar disso não. Mas eu lembro do que ele falou no final, ele fez um apelo. E o que ele falou foi exatamente de encontro o que eu estava pensando, me confrontou. Ele não me conhecia, né? Mas ele falou para todos ali, dentro da realidade que ele viu, adolescentes, todos muito jovens, e ele disse isso: olha, vocês são muito jovens, vocês acreditam ter toda uma vida pela frente, nós acreditamos nisso, e você pode até estar pensando o seguinte: olha, que Jesus então é uma opção que você pode fazer no futuro, né? Você pode deixar para se decidir por Jesus no futuro. E aí ele fez uma pergunta, né, decisiva para mim: você sabe até onde vai o seu futuro? Então, com essa pergunta eu não tive mais dúvida. Eu não sabia quando ia mais o meu futuro. Como eu não sei, ainda até hoje eu não sei até quando vai o meu futuro, né? Quando você perguntou, né, qual é o meu sonho, é isso. Eu quero viver para ver meus filhos crescendo, se desenvolvendo. Mas está nas mãos de Deus, né? É um sonho. Se vai se realizar ou não, só Deus quem sabe. Então, naquele momento eu entendi isso. E aí descobri, o pastor Cleidson, algo especial, que como eu estava enganado com algumas questões, né? Por exemplo, eu acreditava que eu queria curtir a vida, né, para depois ter Jesus. Eu aprendi que curtir a vida com Jesus, né? Que é gostoso essa vida, né, com Jesus. Nunca recebi uma lista de regras: faz isso, faz aquilo, deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo. Mas algumas coisas, como eu mencionei, eu fui percebendo que eram incompatíveis, fui abrindo mão, né, em função disso, e nunca senti falta, nunca me fez falta. Em um momento do meu caminhar, né, na vida cristã, você falou das pessoas que estão na igreja, mas não se decidem, não se comprometem. Depois disso, lá pelos 16, 17 anos, eu comecei a ter um comportamento incoerente, né, com a minha vida cristã, até por algumas insatisfações pessoais, alguns vazios que eu enfrentava. Comecei então a querer experimentar um outro lado, mas só piorava. E aí chegou o momento: não, agora eu preciso realmente não mais tomar uma decisão com relação a Jesus, que já tinha tomado, mas tomar uma decisão com relação ao meu estilo de vida e coerência com esse estilo de vida, né? E aí eu aprendi o seguinte, que Deus, né, que Jesus não é uma questão de opção, né? Hoje eu escolho estar com Jesus ou não escolho. Não é uma questão de escolha, não é uma questão de opção. É uma questão de necessidade. Eu aprendi que eu preciso de Deus
né? Eu preciso de Jesus na minha vida. A terceira coisa muito especial que eu aprendi, pastor Cleidson, é que se em algum momento existe um preço a ser pago para ser cristão, né? Às vezes um comportamento ético que socialmente falando não tem nada a ver, que socialmente falando todo mundo faz, mas se eu quero ser coerente com o meu compromisso cristão, não devo fazer isso, às vezes vai me cobrar um preço, só como exemplo. Qualquer preço que eu tenha que pagar, sempre vale a pena, porque o que Jesus tem me oferecido em troca tem sido muito maior, né? Eu era uma pessoa muito tímida, uma pessoa muito retraída, e a convivência, né, na comunidade, igreja, me ajudou a desenvolver, a ser uma pessoa mais comunicativa, me ajudou a ser uma pessoa melhor. Glória a Deus. O senhor falou um momento aí, uma frase muito legal. Curtir com Jesus. Sim. É possível curtir, porque o mundo oferece muitas curtições aparentes, né? Que você vai curtir, mas ela morre ali, e quando você cai na real, você tem as consequências dessa curtição. Carnaval, fora de época também, enfim. Como é curtir com Jesus? Às vezes o nosso telespectador quer ter essa curtição, quer estar próximo de Cristo, quer estar com Ele, mas ele também tem essa vida de querer curtir, estar feliz, festa. É possível estar com Cristo e curtir, ser feliz, festejar, você ter um semblante diferente do que essas curtições do carnaval? Sim, pastor Cleison, mesmo porque algumas pessoas, né, têm um pensamento, quase um senso comum, que ser cristão ou ser uma pessoa espiritual, uma pessoa mais ligada a Deus, é ser uma pessoa carrancuda, muito séria, muito fechada. E isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes é o estilo da pessoa, às vezes é uma pessoa mais introspectiva, mais tímida, ao passo que aquele mais extrovertido não significa que não tem uma experiência com Deus, né? O que diferencia, né, a questão aí do curtir a vida com Jesus, porque está falando muitas vezes de prazeres e de escolhas. Então o que é legal para mim, que é gostoso para mim, não vai ser para você, não vai ser para o outro. Então qual é então a diferença da vida cristã em curtir a vida com Jesus? É o momento que você não está curtindo, é quando você está só, é quando você não tem nenhuma distração, é quando você não tem nada te ajudando a esquecer dos problemas. E aí você está nesse momento mais introspectivo, você tem a sensação e a certeza que você não está só, né? Qual é o maior problema que uma pessoa pode ter, pastor Cleidson? Alguns vão dizer, eu estou com um problema financeiro, o outro tem um problema de saúde, o outro tem um problema no emprego, na falta de emprego, e todos são problemas sérios que cada pessoa enfrenta. Mas existe um problema muito maior, comum a todos nós, que é muito mais intenso que qualquer problema que eu possa citar meu, você citar seu, ou qualquer pessoa. É onde vamos passar a eternidade. Porque o tempo que passamos aqui na Terra, comparado com a eternidade, é muito curto. Hoje estamos vendo pessoas já chegando aos 80 anos com facilidade, algumas com 100, já se fala em 120, já se fala que já nasceu a pessoa que vai viver até os 150 anos. Mas o que são 100, 120, 150 anos diante da eternidade? E onde vou passar a eternidade, então torna-se um problema muito maior que qualquer outro desses que tem tempo para acabar. A eternidade não acaba. E o maior problema, então, de se viver na eternidade é como vou viver essa eternidade. E só existe um caminho, só existe uma opção, que é Jesus. Quando eu tenho essa consciência, eu passo a ter paz no meu coração, mesmo quando eu enfrento tribulações. Mesmo quando eu passo por alguma crise, né, e o fato de ser um cristão não me isenta de crises. Eu, apesar, né, de ter me convertido na adolescência, já com meus 13 anos, eu estudei na Escola Estadual Levino Coelho, que funcionava dentro do Colégio Presbiteriano, e as professoras, não sei como é que era o critério, eram da Igreja Presbiteriana. Então, a educação religiosa eram histórias bíblicas. Então, eu já conhecia muitas histórias bíblicas quando eu me converti, principalmente do Velho Testamento, a história de José, de Moisés, de Abraão, de Noé. E eu me lembro, pastor, um dia vindo do bairro São Pedro para cá, a pé, e pensando nessa minha nova experiência com Jesus, me sentindo um super-homem. Agora nada me atinge,
né? Posso tudo porque agora eu estou com Jesus, né? Estou com o dono de tudo, né? E aí de repente eu fiz essa associação, me lembrei das histórias que eu ouvia lá na escola, né? Uma tia presbiteriana, tem na minha família muitos irmãos presbiterianos. Então, dessas histórias que a minha tia me contava, esses homens de Deus que foram usados por Deus, pessoas tementes a Deus, que passaram por cada situação que a gente nem imagina, né? E aí que eu fui entender, né, que apesar de ser cristão, eu não estou isento de passar por dificuldades, de lutas. Qual é a diferença? Eu não vou passar sozinho. Eu não vou passar pelas dificuldades sozinho. Jesus está me acompanhando, está me incentivando, e eu sei que tudo que eu vivo aqui, eu tenho que resolver da melhor forma possível. Mas eu sempre alimento a minha esperança, a minha certeza de que vai ficar aqui. Tem hora para acabar, tem um fim. Ele foi onde ninguém pisou, curou quem o mundo esqueceu. Chorou lágrimas de um fiel, moveu terra e céu. Entrou na história da humanidade, foi um capítulo à parte. Antes e depois, princípio e fim, pedra de esquina, angular, único e verdadeiro, último e primeiro. Pra pagar o preço pelos meus pecados, foi traído, transpassado, crucificado. O rei despiu-se da glória no corpo mortal, pra me fazer imortal. Sua glória transcende o que é natural. Seus olhos têm fogo, consomem o mal. Em sua coxa está escrito que ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, Espírito Santo faz arder em mim a presença de Jesus, raiz de Davi, santo e tremendo, justo e fiel. Absoluto, exaltado, Ele é Senhor, leão imbatível, campeão de Judá, revelação perfeita, santo de Israel. Esse é o dele, lá tem o mistério de Deus. Extraordinário, nele não há defeitos, onipotente, indescritível, incomparável. Desejado das nações, príncipe do céu, estrela da manhã, Emanuel. Adorai o Cordeiro de Deus, exaltai o Cordeiro de Deus, digno de abrir o livro e desatar os selos. Só Ele é, o Espírito Santo vai dar
É isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um programa, Uma Nova História. Espero que você tenha sido abençoado, como eu também fui abençoado neste programa. Se você quiser assistir novamente esse programa ou indicar algum amigo, vai lá no YouTube e digite a palavra Abaced. Se encontrará lá todos os programas exibidos até essa data. E eu quero desejar a você que com essa mensagem, com essa palavra e esse clipe, você possa ser sincero consigo, com o seu próximo e principalmente com Jesus Cristo. Seja verdadeiro, fale o que você sente para Ele, que Ele estará olhando por você e fazendo de acordo com o propósito dEle e a vontade dEle, milagres, curas na sua vida. E até o próximo sábado. Que Deus te abençoe neste mesmo horário, neste mesmo canal. Quero encontrar você aqui, adorando ao Senhor juntamente comigo. Deus o abençoe. Uma nova história Deus tem pra mim. Um novo tempo Deus tem pra mim. Tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de seu amor, te abençoarei. Moto Vila, a melhor opção em serviços e acessórios para sua moto. Serviço de primeira com atendimento VIP. A sua moto apresenta problemas mecânicos? Não se irrite, procure a Moto Vila. Eles têm a solução. Além de ter acessórios e tudo que sua moto precisa, lá você também tem um atendimento especializado. Procure o Nilson e você será bem atendido. Moto Vila, Avenida Engenheiro Roberto Lassance, 999. Com essa alegria, até parece o melhor cliente da cidade. Conheça o Imeste e receba os fiscais com a mesma satisfação que você recebe um cliente. Com mais de 12 anos de conhecimento, o Imeste cuida das exigências legais do INSS e Ministério do Trabalho, como PCMSO, PPRA, LTCAT, PPP, perícias técnicas e outros. Quem não se previne, troca simpatia por cara feia e multas. Imeste, a empresa que se previne tem menos surpresas.